Dizem que há lugares no mundo onde o silêncio tem peso, e no coração do deserto existia um lugar onde até o ar parecia sagrado, um espaço onde o pó do chão carregava a marca da presença divina. Agora que conhecemos as vestes do sacerdote, é hora de compreender o palco onde ele servia. O tabernáculo. Uma estrutura aparentemente simples, feita de tecido, madeira e ouro, mas que escondia um mapa espiritual, um código entre o céu e a terra. O tabernáculo não era apenas uma tenda, era uma mensagem viva. Cada medida, cada material, cada cor revelava segredos sobre a forma como o Criador se encontrava com o homem. E é nesse enigma que começa a jornada até o Santo dos Santos. O tabernáculo era erguido no centro do acampamento de Israel, cercado por 12 tribos que o protegiam como um coração cercado por costelas. Sua aparência, vista de fora, era modesta, coberta por peles e tecidos simples. Mas por dentro, tudo brilhava com ouro e pureza. Era como se Deus dissesse: a verdadeira glória está no interior. O tabernáculo tinha 3 partes: o pátio, o lugar santo e o Santo dos Santos. Cada uma representava um estágio da aproximação entre o homem e o divino. O caminho começava no pátio, onde o sacrifício era oferecido, passava pela purificação e só então chegava à presença. No pátio, o fogo ardia constantemente no altar de bronze. Ali, o povo trazia ofertas, sangue e arrependimento. O cheiro do sacrifício misturava-se ao vento, e a fumaça subia como se buscasse o próprio céu. Era um lembrete de que o caminho até Deus sempre custava algo. Perto do altar, havia uma bacia de bronze, onde o sacerdote lavava suas mãos e pés antes de entrar. Nada impuro podia atravessar aquele limite. Cada passo era um teste de reverência. Era o limiar entre o comum e o sagrado, entre o mundo do pó e o mundo da presença. Após o pátio, vinha o lugar santo. Poucos podiam entrar ali. 3 objetos dominavam o ambiente: a mesa dos pães, o candelabro e o altar de incenso. O pão representava a provisão divina, a luz do candelabro, a sabedoria e a presença contínua. O incenso, a oração que subia ao trono invisível. Era um ambiente de sons suaves, o crepitar do azeite, o perfume do incenso, o murmúrio de orações antigas. Cada detalhe era simbólico, uma linguagem secreta entre o homem e o Criador. Mas além de uma cortina espessa, feita de linho azul, púrpura e escarlate, bordada com querubins, estava o Santo dos Santos. Nenhuma luz humana o iluminava. Ali não havia candelabro, nem pão, nem incenso. Havia apenas a presença. Um espaço onde o tempo parecia parar, onde o invisível se tornava tangível. Só o sumo sacerdote podia entrar, e apenas uma vez por ano, no dia da expiação. Com sinos na barra de sua túnica e um cordão amarrado ao pé, ele adentrava aquele véu com o sangue da oferta, tremendo, sabendo que um passo em falso significava a morte. No centro desse lugar sagrado estava a Arca da Aliança, um cofre de madeira coberto de ouro puro. Dentro dela, 3 símbolos: o maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. 3 testemunhas silenciosas do relacionamento entre Deus e o povo. Acima da arca, 2 querubins de ouro estendiam suas asas, tocando-se no meio, formando um trono invisível. E entre eles, o próprio Criador se manifestava em glória. Não era apenas uma luz, era consciência, era presença, era temor. O Santo dos Santos era literalmente o coração de Deus entre os homens. Mas o que poucos entendem é que o tabernáculo não era apenas um lugar físico, era um espelho da alma humana. O pátio representava o corpo, o lugar santo, a mente e o espírito em busca de entendimento. O Santo dos Santos, o coração, o ponto mais profundo onde habita o mistério da presença divina. Cada vez que o sacerdote atravessava o véu, ele simbolizava o retorno do homem à comunhão perdida no Éden. O sangue aspergido sobre o propiciatório não era apenas um ritual, era uma chave espiritual, uma forma de restaurar a conexão rompida entre Criador e criatura. E aqui está o segredo mais profundo. O Santo dos Santos apontava para algo que ainda viria, um sacrifício perfeito,
Um véu que seria rasgado de cima a baixo e um acesso que jamais seria fechado novamente. O que antes era exclusivo de um homem em um dia específico se tornaria disponível a todos para sempre. O mistério do Santo dos Santos não era o medo, era o anúncio de redenção. Aquilo que estava escondido entre cortinas e ouro era, na verdade, a promessa de que Deus voltaria a habitar entre nós, não em tendas, mas em corações. O tabernáculo foi desmontado, o templo foi destruído, mas o padrão permanece. O caminho ainda é o mesmo: sacrifício, purificação, comunhão e presença. A cada passo, o homem é convidado a ir mais fundo, a atravessar os véus internos da própria alma. E quando finalmente chega ao Santo dos Santos interior, não encontra ouro, nem fumaça, nem querubins. Encontra silêncio. Um silêncio que fala. Uma presença que não pode ser explicada, apenas sentida. O verdadeiro Santo dos Santos sempre esteve dentro de nós, esperando ser revelado. Agora que você descobriu o segredo do Santo dos Santos, o lugar onde o invisível tocava o visível, prepare-se para a próxima revelação. Porque se dentro daquela tenda Deus falava em voz suave, houve um dia em que ele falou com fogo, trovões e terremoto. No próximo vídeo, aqui no Tesouros Ocultos da Bíblia, revelaremos o mistério do Monte Sinai, o monte onde o céu desceu à terra e a voz divina ecoou pela primeira vez diante de um povo inteiro.